Você está ouvindo O Peregrino, escrito por John Bunyan, narrado por Suelen Passos. Prefácio. Na segunda metade do século XVII, o cenário religioso da Europa era conturbado. Apesar do domínio geográfico e político, o cristianismo se estilhaçava em cisões cada vez mais profundas. Até mesmo o protestantismo, que resistira à Contra-Reforma e a ataques como o da Mafalda Noite de São Bartolomeu, massacre que ceifou a vida de milhares de huguenotes franceses um século antes, enfrentava o problema da divisão, muitas vezes provida por pessoas ou grupos motivados pelo desejo autêntico de servir a Deus de maneira abnegada, não importando os obstáculos no caminho. Tal itinerário de santidade e pureza transformou-se para muitos em ideal de vida piedosa. A alegoria mais bem elaborada desta busca se encontra nas páginas de O Peregrino, considerado o primeiro clássico da ficção cristã e uma das principais obras literárias de todos os tempos. Descendente do anglicanismo, John Bunyan traduziu de maneira singular o conflito de pessoas que, como ele, empreendiam uma jornada espiritual tão árdua quanto longa, e ainda assim gratificante. À semelhança de Cristão, o protagonista de sua obra-prima, Bunyan teve uma trajetória repleta de provações e sofrimento. Ele nasceu em 1628 em Elstone, cidadezinha rural no interior da Inglaterra. De família humilde, recebeu pouca instrução escolar e seguiu a profissão do pai, tornando-se latoeiro. No verão de 1644, quando tinha 16 anos, perdeu a irmã caçula e a mãe. Em seguida, alistou-se no exército parlamentarista, onde serviu por 3 anos. Em 1649, casou-se com a primeira esposa, que veio a falecer em 1658, deixando-o com 4 filhos pequenos, um deles cego. No meio desses dissabores todos, porém, Bunyan converteu-se à fé cristã. Isso se deu em meados da década de 1650. Sob o ministério do pastor John Guilford, de uma congregação independente que se reunia na igreja de St. John, na cidade de Bedford. A princípio, ainda ferido pela culpa e o sofrimento que o acompanharam a vida toda, Bunyan relutou em aceitar plenamente a maravilhosa graça de Deus como sua oferta de perdão e cura. Aos poucos, no entanto, sua confiança na providência divina passou a norteá-lo, e ele logo ganhou uma nova razão para existir. Um ano após a morte de sua primeira esposa, casou-se com a jovem Elizabeth, então com 18 anos. Juntos tiveram 2 filhos. Na época, embora não fossem permitidas uniões religiosas fora do âmbito do anglicanismo oficial da Igreja da Inglaterra, Bunyan já atuava como intrépido pregador na Igreja de St. John e nos arredores de Bedford. Por sua rebeldia contra o sistema religioso oficial e por sua insistência em pregar o evangelho onde quer que estivesse, mesmo contra as leis vigentes, foi detido e condenado a mais de 12 anos de prisão, de 1660 a 1672. No cárcere, Bunyan se dedicou a escrever. São desses períodos várias de suas obras, incluindo sua autobiografia espiritual Graça Abundante, de 1667. Foi também na prisão que ele começou a redigir aquele que seria seu livro mais célebre. O Peregrino, no entanto, só foi concluído depois de uma segunda passagem de Bunyan pela prisão em 1675, quando ficou detido por 6 meses. Lançado em Londres em 1678, numa Inglaterra jamais permissiva às congregações independentes, o Peregrino ganhou de imediato imenso apreço popular. E nos 10 anos seguintes, antes de sua morte em 1688,
Bunyan se tornou oficialmente pastor e pôde desfrutar de alguma liberdade para praticar os princípios tão bem expressos em suas obras-primas. Cabe lembrar ainda que em 1684 foi publicada uma segunda parte da obra, A Peregrina, que relata a história da esposa e dos filhos do protagonista de O Peregrino. Todavia, a jornada de cristão, o peregrino, que dá título ao livro, é mais que uma metáfora da vida espiritual. Os ambientes, as situações e os demais personagens também fazem alusão recorrente, ainda que discreta ou mesmo escamoteadas, às mazelas da sociedade, à corrupção das cortes e à institucionalização que tomou conta da igreja, roubando seu caráter mais precioso, o de agência de promoção da espiritualidade e da comunhão com Deus. Como que, antevendo reações à sua obra, o autor a apresenta em forma de apologia poética, um recurso igualmente utilizado para preparar o leitor para as inovações que ele introduz à narrativa. Não é difícil se identificar com o personagem da obra. Bunyan ilustra com grande habilidade as fragilidades da estrutura humana. A exemplo de todos nós, cristão é por vezes vacilante e confuso. No entanto, sua obstinação por alcançar a cidade é a força que o leva mais além. Tão empolgante quanto sua motivação é saber que o destino do peregrino é glorioso, não importa a duração e a rudeza da trilha que toma. Tudo isso faz de O Peregrino um clássico da literatura mundial, que já foi traduzido para mais de 200 línguas e que nunca deixou de ser impresso desde a primeira publicação. Consciente do grande apelo que a obra exerce também sobre os leitores brasileiros, a editora Mundo Cristão publica essa edição especial que visa fornecer uma roupagem contemporânea à obra clássica, sem empobrecer o texto de Bunyan. Certamente será uma jornada singular. Os homens mais eruditos não encontram nada mais digno de louvor, e as crianças não conhecem nada mais divertido. Escreveu sobre O Peregrino o grande crítico inglês Samuel Johnson. Que esta obra seja tão fascinante para o leitor de hoje quanto tem sido ao longo das gerações. Os editores.